Eu sou o professor Rodrigo, eu trabalho com artes e teatro, eu sou professor de teatro de todas as turmas da Vereda, desde lá do primeiro ano até o nono ano. Eu trabalho bastante com todas as vertentes do teatro e principalmente estimulando toda essa questão do imaginário das crianças, né? A criança, ela tem uma fase de construção que é muito importante para a gente construir e que o teatro, ele ajuda a liberar, principalmente para trabalhar com a timidez, né? Algumas crianças que são mais tímidas, algumas crianças têm certos problemas de socializar, né? Então o teatro, ele traz justamente essa questão, né? Além de ser uma prática muito boa para as crianças aprenderem um pouco sobre memorização, sobre trabalho em grupo, sobre compartilhamento, né? Cria também toda aí uma bagagem cultural para elas entenderem o quão importante é a cultura na nossa vida, o quão importante é trazer todas essas informações de arte, da cultura, que envolve toda a nossa sociedade, e é muito bacana. Hoje eu separei uma aula bem interessante para a gente entender como que a gente vai trabalhar o teatro dentro do Fundamental 1. Então, como que a gente pode pensar no teatro para as crianças, né? Na escola, a gente, nesse momento de distância, a gente adaptou diversas coisas que a gente poderia pensar aí num teatro à distância, se a gente pode chamar desse jeito, e é muito interessante a maneira que a gente construiu todas as aulas. Hoje, eu trouxe uma pequena degustação do que seriam essas aulas, e a primeira delas que eu estou trazendo aqui para vocês é o Teatro das Sombras. Então, o Teatro das Sombras, se a gente for lá atrás, ele é uma das vertentes mais antigas do teatro. O Teatro das Sombras, ele surgiu na China há muito, muito tempo, assim, coisa de 2000 anos atrás. Já se fazia Teatro da Sombra. O homem, ele começa a entender que toda vez que ele acende o fogo, independente de onde seja, o fogo, no contraluz, ele vai gerar uma sombra na parede. E o homem, ele começa a utilizar desse artifício para entender que ele poderia criar. Só para efeito de informação, o Teatro da Sombra, ele surgiu até mesmo antes que o próprio teatro grego, que é o teatro que a gente conhece hoje em dia, né? Que aquela proporção de palco, plateia, cenário, tudo mais, né? Então é muito importante a gente fazer um pouquinho sobre o teatro. Eu trouxe essa imagem só para a gente entender um pouquinho o que é o teatro de sombra, né? Então, como que funciona essa ideia do teatro de sombra? Então, como eu disse para vocês, sempre vai haver uma luz de fundo e essa luz vai guiar a gente a fazer diversas formas, ok? Então, essa luz, ela vai ficar atrás de um tecido ou de uma parede ou de qualquer elemento. A gente vai colocar essa luz em evidência e ficar na frente dela. A nossa posição em frente à luz vai gerar o que a gente chama de contraluz. Esse contraluz vai dar um efeito de sombra na gente. E aí a gente tem toda essa demarcação de sombra, como a gente pode ver aqui. A gente tem toda essa parte aqui, né, gerando a sombra. Antigamente, como eu falei para vocês, lá na China, né, que foi aonde surgiu toda essa questão do teatro da sombra, tudo mais, o homem, ele ainda não tinha essa perspectiva, né? O que ele ia fazer? Afinal, como que funciona essa relação de criar um teatro de sombras, né? Então, ele começa a perceber que toda vez que ele mexe a mão ou toda vez que ele mexe o corpo, ele vê essas imagens projetadas na parede e essas imagens começam a trazer semelhanças do dia a dia dele. Então, assim, quando, por exemplo, às vezes aquele homem, ele estava tão acostumado, por exemplo, a ir lá fazer agricultura, pegar, né, os seus vegetais na sua casa, ou caçar o animal, que ele começou a ver na projeção da sombra dele o próprio animal que ele caçava, ou a própria colheita que ele fazia. Ele começou a ver imagens. Vou dar um exemplo para vocês. É a mesma coisa que hoje em dia, por exemplo, a gente sentar, olhar para o céu e ficar observando as nuvens.
Quando a gente fica olhando as nuvens, a nossa mente, ela trabalha o que a gente chama de imaginário subconsciente. O que é o imaginário subconsciente? É quando a gente olha para uma coisa e o nosso olho automaticamente começa a criar uma forma para esse objeto, né? Então, por exemplo, aqui nessa imagem, a gente vê que tem duas crianças brincando, certo? O que acontece? Para a pessoa que está observando aqui, no caso a gente, se a gente olha essa imagem, a gente vai ver que tem um bonequinho, certo? E ele está andando de skate. Só que, se a gente for do outro lado do pano, a gente vai ver que, na verdade, ele não é um bonequinho. Ele foi feito de papel, de pano, né? Então, essa forma que ele tem é uma forma de contraluz. E a nossa cabeça, nosso imaginário, que cria esse tipo de ilusão pra gente. Então, é muito interessante a gente trabalhar. E o homem, nessa época, ele começou a perceber isso. Ele falou, calma lá, que a gente pode fazer uma coisa bem bacana aqui. Então, ele começou a fazer essa questão de sombra e começou a contar histórias para as pessoas, né? Aí a gente tem toda essa relação que eu disse para vocês, né? O teatro de sombra, ele surgiu lá na China, ele se espalhou pelo mundo e hoje em dia, pessoal, o teatro de sombras ele ainda é um dos teatros mais famosos do mundo, né? Existem grupos ao redor do mundo que criam artes e peças e diversas apresentações com as sombras, né? É muito famoso ainda. A gente faz bastante isso na escola também, que é uma maneira bem interessante de introduzir a criança para a arte do teatro. E aí a gente se pergunta, mas calma lá, Pro, como assim? A gente vai conseguir contar? Porque a minha percepção de teatro é a percepção de teatro que eu vou lá, sento na cadeira, tem um palco, tem cenário, né? Os atores, atrizes. Mas e aí, será que é possível contar uma história com teatro de sombra? Né? Você acha que isso é uma coisa possível? Claro, é super possível, super possível. A gente consegue ter uma dimensão de contar histórias de qualquer maneira, ok? E claro, a história do teatro de sombra faz parte de uma dessas maneiras. Então, sim, a gente pode utilizar o nosso imaginário para criar qualquer tipo de teatro, ok? E o teatro da sombra, obviamente, aí como uma vertente. E como que a gente vai pensar esse teatro da sombra, então? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual personagem a gente quer fazer. E aí a gente tem diversas opções que a gente pode fazer com o teatro das sombras. Eu trouxe um vídeo para vocês de algumas ideias que a gente pode construir pensando no teatro da sombra. Então, o que a gente pode construir aí com as nossas mãos, por exemplo, que a gente pode pensar aí em alguns personagens? Vamos assistir.
Gostaram, pessoal? Que bom, espero que vocês tenham gostado. Vocês perceberam, às vezes a gente nem imagina, mas existem diversas formas que a gente pode trabalhar a sombra. Nesse vídeo que eu trouxe para vocês, é um vídeo, claro, muito pequeno, muito simples, que a gente pode trabalhar também toda essa questão de criar formas. Vocês viram aí que o artista, ele trouxe figuras de animais, né? A que a gente mais conhece, que é mais famosa, claro, é o passarinho, né? Que a gente faz assim com a mão. Então, quando a gente projeta essa figura com a mão, a gente tem na sombra uma imagem de passarinho. Claro, a gente pode fazer diversas outras coisas. Gente, tem pessoas, tem artistas que fazem coisas inimagináveis, assim. Tem gente que consegue fazer a projeção, por exemplo, de um prédio só usando o corpo, sabe? Ou pessoas que conseguem fazer rosto de pessoas mesmo utilizando as mãos. Então, claro, isso varia muito da nossa criatividade e varia muito das coisas que a gente tem que construir. A gente tem que ter essa relação de pensar no nosso personagem e ir trabalhando com as sombras. Então, como que a gente pode fazer essa brincadeira? Bom, pensando nisso, né, eu ia propor uma atividade para vocês que estão aí do outro lado, para que a gente consiga entender melhor essa relação da personagem e da sombra, ok? Então, o que a gente pode fazer? Eu entendo que a gente está no período da manhã e o ideal para a gente fazer um teatro de sombra seria num ambiente mais escuro. Então, se vocês não tiverem um ambiente escuro, eu pediria talvez para que vocês fechassem a cortina ou apagassem a luz do quarto, isso já ajudaria. E se não der para fazer agora, não tem importância, a gente pode guardar essa ideia para a gente trabalhar aí no futuro, ok? O que a gente precisa é muito simples. Hoje a gente não precisa acender fogueira, a gente não precisa, né? A gente, graças a Deus, a gente tem a tecnologia que está ao nosso favor, então a gente não precisa colocar fogo em nada, a gente não precisa fazer nada. A gente só vai trabalhar com a lanterna do celular. Então, só a lanterna do celular já vai ajudar a gente. Então, pessoal, seguinte, quem puder fazer agora, beleza, a gente vai construir agora. Quem não puder fazer agora, também tranquilo, guarda a ideia e aí vocês podem fazer isso na casa de vocês mais tarde, ou quando anoitecer, ou quando vocês tiverem um ambiente escuro, ok? Então, o que a gente vai precisar para fazer essa atividade? A gente vai precisar de um celular com lanterna, ou quem tiver uma lanterna de verdade mesmo, né, que não seja a do celular, pode utilizar. A gente vai pensar em um ambiente com pouca luz, então tem que pensar assim, um lugar não tão escuro, não precisa ser tão escuro assim, mas que não tenha uma luz direta. Por quê, pessoal? Porque a gente precisa de um lugar de luz. Porque se a gente tem muita luz, por exemplo, aqui onde eu tô de manhã, se vocês conseguem talvez ver uma sombra, mas essa sombra ela é muito fraquinha. Isso porque essa sombra está sendo influenciada com a luz. Eu estou recebendo muita luz, eu estou recebendo luz da minha janela, estou recebendo luz do meu lustre. Então a gente não consegue ter uma ideia da sombra, a sombra lá desaparece. Agora, quando a gente está num lugar muito escuro e a gente só tem um foco de luz, a gente consegue direcionar exatamente a nossa projeção para a parede que a gente quer. Então, por isso que é importante a gente estar num lugar de pouca luz, ok? Então, você estando num lugar com pouca luz, fica perfeito para a gente fazer essa atividade. E por último, óbvio, as nossas mãos. Okay? Então, a gente precisa aí das nossas mãos para trabalhar, para pensar bem direitinho o que a gente pode construir, como a gente pode pegar esse nosso imaginário, pensar no nosso personagem e como que a gente pode fazer esse personagem. Uma vez que a gente pensa nesse personagem, a gente consegue, então, criar a nossa história. E como que a gente vai criar essa história? Pessoal, a gente vai pensar em qualquer história. A gente tem que sempre usar o nosso imaginário para pensar a história que a gente quiser. Então, por exemplo, você pode pensar na história de um pássaro que estava voando e, de repente, ele encontra um amigo coelho. Então, como que a gente poderia fazer isso? Você pode fazer a forma do pássaro, ok? Exatamente como o vídeo mostrou, então, cruzando as duas mãos e refletindo. E você pode fazer a forma do coelho de uma maneira até mais fácil que o vídeo. Você fecha sua mão, ok? E você levanta os dois dedos, como se você estivesse fazendo o número 2, ok? Fazendo isso, o que você vai fazer? Você vai
pegar, entortar um pouco o dedo e deixar um dedo mais baixo do que o outro. E aí você tem uma orelha de coelho. Se você virar assim para esse lado, você consegue ver então que eu tenho a figura de um coelho. Claro, refletindo. Agora vocês não vão ver, como eu disse, está muita luz aqui no meu quarto. Mas vocês fazendo isso com o reflexo de uma câmera de celular, vocês vão conseguir ter uma dimensão melhor, ok? Pessoal, seguinte, feito isso, cabe a vocês escolherem, então, o que vocês quiserem, ok? Muito bem, vamos lá. Tendo a nossa história, ok? Tendo o nosso personagem e os objetos que a gente precisa para projetar a sombra, a gente vai agora entender como que a gente vai fazer a logística acontecer. Então, como que a gente vai projetar as coisas para tudo isso acontecer. Então, é o seguinte, vamos lá. A gente vai pegar a lanterna e sempre apontar ela em direção da parede, ok? Então, eu tô aqui com o meu celular para dar de exemplo, ok? Então, a gente vai pegar esse celular e a gente vai apontar para a parede. A gente apontando a luz para a parede, a gente colocando, a gente consegue ter uma sombra. Você pode pedir para o seu pai segurar para você, você pode pedir para sua mãe, para alguém que esteja com você segurar o celular. Ou você pode também apoiar esse celular em alguma coisa. Então, por exemplo, você pode deixar a lanterna ligada e colocar ele na frente de um computador, na frente de algum objeto que segure ele em pé, e aí você consegue fazer a forma. O mais legal, claro, que eu considero ser o mais importante, é que alguém grave, né? Porque você gravando essa brincadeira da luz, a gente consegue, então, ter aí uma história gravada para a gente assistir e fica muito legal. Pensando nisso, eu trouxe para vocês um pequeno Teatro das Sombras, para vocês entenderem como que fica esse resultado de Teatro das Sombras, né? A gente está falando disso, falamos da forma, do imaginário, das histórias e tudo mais, mas como que a gente vai trabalhar essa relação, né? Então, eu trouxe para vocês entenderem que legal que fica o resultado do Teatro das Sombras para a gente trabalhar. Vamos lá, vou dar play, hein? Espero que vocês gostem. Pessoal, olha quanta coisa que a gente consegue criar fazendo teatro de sombra. É muita coisa. Pessoal, esse é um grupo muito bacana. É um grupo inglês que chama The Shadow Group, ok? Que são literalmente o grupo da sombra em inglês. Eles trabalham toda essa percepção. Então, eles são uma equipe aí de mais ou menos umas 20 pessoas, e todos os trabalhos deles são relacionados a isso, a essa construção da sombra. Gente, tudo que vocês viram nesse vídeo, tudo é feito de sombra.
ok? Não existe nada nesse vídeo que tenha sido feito de objeto. Então, a folha é feita de sombra, as pedras eram feitas de sombra, tudo era feito de sombra, utilizando, claro, a nossa parte do corpo, né? Então, eles às vezes usaram a mão, às vezes usavam o braço, às vezes usavam a perna, às vezes usavam a própria cabeça, mas toda essa relação era para construir esse dinamismo do teatro de sombra. Então, olha o quão longe a gente pode chegar, né? E isso é muito interessante da gente trabalhar e entender isso bastante de uma maneira bem ampla, de uma maneira bem bacana, para a gente trabalhar o subconsciente da nossa imaginação. Pessoal, o teatro, ele é absolutamente importante para nossa vivência, para nossa construção como ser humano. Às vezes a gente pensa que teatro é só aquilo que está lá no palco, né? Ah, não, mas eu não quero ser atriz, eu não quero ser ator. A função do teatro, pessoal, ela está muito além de ser atriz e ator. O teatro, ele serve para trabalhar o imaginário das pessoas, ele serve para trabalhar o nosso subconsciente, né? Para trazer as pessoas juntas. A ideia do teatro é a ideia da coletividade. O que eu posso fazer com o meu próximo? O que eu posso representar e refletir no meu próximo? A gente não consegue fazer um teatro sozinho. A gente sempre precisa. Por mais que você entre no palco sozinho, você nunca consegue fazer algo sozinho. Você sempre vai precisar de um diretor, você sempre vai precisar de uma pessoa que vai cuidar da luz, uma pessoa que vai cuidar do som, uma pessoa que vai cuidar da parte técnica. E a gente na escola, a gente trabalha com todas essas vertentes. Então, muitas crianças não se sentem à vontade também de participar de teatros, né? Mas a gente sempre encontra maneiras de incluir essas crianças dentro das nossas aulas. E isso é o mais importante, porque elas começam a descobrir dotes artísticos muito importantes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um aluno meu do 8º ano, que a gente estava montando uma peça enquanto estávamos, né, no nosso momento presencial, né, antes da situação do coronavírus. E ele se interessou tanto pela essa questão da trilha sonora, né, pela questão da música e tudo mais, que ele começou a fazer aula de piano. E ele descobriu essa vertente muito forte nele. E ele, até hoje, a gente, né, nas aulas virtuais, ele mostra para mim o progresso da aula dele e eu fico muito feliz, porque ele conseguiu encontrar, através do teatro, um dom que ele tinha. Então essa é a beleza do teatro, essa é a magia do teatro, é fazer a gente despertar na gente coisas que só vão agregar para o nosso futuro, trazer a nossa comunidade juntas, né? Fazer com que a gente fique juntos, fazer com que nós conseguimos interagir entre nós e despertar o nosso imaginário. E isso automaticamente reflete no desenvolvimento de todas as outras matérias. Então, toda vez que a gente está achando, eu não vou conseguir, às vezes o imaginário que a gente trabalha dentro do teatro é o imaginário que a gente pode, talvez, criar aí para desenvolver, por exemplo, uma aula de matemática, uma aula de português, uma aula de inglês, uma aula de artes, e trabalhar, então, toda essa questão aí que a gente considera muito bacana, que é o desenvolvimento pessoal. Bom, pessoal, é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Como disse para vocês, o teatro é uma vertente muito importante para mim. Eu me sinto muito honrado de poder participar de todas as salas da escola, então eu tenho um contato com literalmente todas as crianças da escola. Eu fico muito feliz. Eles são muito próximos de mim. Todos os alunos que eu dou aula amam as aulas de teatro. A gente tem um progresso muito positivo com as aulas de teatro. Felizmente, a gente não teve nenhum problema em relação à timidez, a nada. Todos os alunos, até os mais tímidos, acabam participando com o tempo. E com as tutorias online, a gente também está lidando muito bem com essa questão da aula de teatro. A gente vai introduzir teatro de sombras, teatro de bonecos, fantoches, marionete, enfim, diversos tipos de construções que as crianças vão conseguir desenvolver, ok? Pessoal, muito, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham entendido aí toda a importância do teatro e que vocês, se não conseguiram colocar em prática agora, mais tarde consigam colocar em prática a relação, ok?